E sim, já estamos em direto. Mas ainda não te vejo, portanto também vou aproveitar para fazer aqui uma operação da praxe, mesma de sempre. Operação feita. Ainda não te vejo também, mas não há problema nenhum. Podes recuperar o que for de recuperar quando chegares. Boa noite ou boa tarde. Que sejas muito bem-vinda e bem-vindo quando chegares. Como sempre, vou trazer mais uma perspectiva de propósito de vida, de expressão do propósito de vida de pessoas e organizações, mais um ângulo, um prisma, uma janela para a qual podemos, a partir da qual podemos contemplar então o nosso propósito. Acredito eu, seja qual seja a fase em que a gente esteja, seja na fase da descoberta, ou na fase da transição, ou na fase da excelência, nessa trindade fundamental de fases de expressão do propósito que nos podem assistir, estejamos como estejamos. E portanto o que vai acontecer aqui é, bem-vinda Julieta, já te vejo. Vamos considerar de que maneira é que as dimensões do autocuidado, de darmos atenção, de nos nutrirmos a nós mesmos, são absolutamente decisivas para a expressão autêntica de quem somos. Portanto, este é o desafio. Não é? E como sempre, quaisquer questões, comentários que tenhas, que queiras colocar aqui para serem considerados, terei todo o gosto em fazê-lo. É meu privilégio poder co-criar esta transmissão contigo, com as ideias e com as questões que possas ter e queiras colocar. E não só ideias e questões, pode ser alguma situação, algum contributo mais elaborado que queiras dar em termos de texto. E, por exemplo, tu por vezes fazes isso, Julieta. É muito bem-vindo e tenho todo o gosto em que o faças. Posto isto, continuando, ou avançando. A dimensão do autocuidado é absolutamente fundamental e eu acho que é uma das dimensões mais postas em causa no tipo de sociedade que nós temos. Penso que é mesmo, temos uma cultura cada vez mais global que põe em causa dimensões absolutamente decisivas do autocuidado. Tendemos a andar demasiado acelerados, tendemos a dormir menos do que o que devíamos, tendemos a dividir a nossa atenção por múltiplas prioridades em vez de agirmos com foco. Tendemos a endeusar precisamente esse tipo de expressões. Tendemos a usar, inclusive, as próprias faltas de descanso, de cuidado e todas as formas de preservarmos o nosso melhor e de alimentarmos o nosso melhor. Tendemos até a usar isso como, muitas das vezes, um badge of honor, por assim dizer. Como algo de que nos vangloriamos ou então de que nos queixamos e de uma forma que muitas vezes é usada para conseguir alguns dividendos, ou o afeto dos outros, ou a sua admiração, ou algum outro tipo de justificação. E, por exemplo, vamos pensar na cultura de Silicon Valley, que é o caso mais extremo. É visto como um fator de sucesso por si só as pessoas trabalharem horas a fio sem descanso. Ou dormirem menos de 5 horas por noite. Chega-se ao ponto de virem CEOs e empreendedores e fundadores, não é? Partilhar publicamente a sua opinião, reforçando essa mensagem à exaustão. Que dormem menos de X horas e que é só por si um fator de sucesso saberem que as pessoas estão a fazer horas extra, seja qual seja o que possa estar a acontecer nessas horas. É? Lembro-me especificamente de uma CEO da Yahoo, que penso que já não é, que ela dizia que, por ela mesma, sem mais nenhum outro fator, se ela passasse de madrugada e visse as instalações de uma determinada organização lá em Silicon Valley com as luzes acesas, só por isso já achava que estavam na rota do sucesso. Certo?
Entretanto, já tem vindo a haver algum reequilíbrio nesta mensagem, mas ainda é a mensagem prevalecente. Por exemplo, a senhora Ariana Huffington, do Huffington Post, tem vindo a partilhar um conjunto de mensagens ao longo dos anos, inclusive escreveu livros, que eu não tenho aqui nenhum, agora para vos mostrar, relativamente ao efeito e ao impacto no contexto das organizações do déficit de sono. Isto de alguém que é uma empreendedora, uma businesswoman, uma CEO que está ao leme e que tem visibilidade. Certo? Portanto, já sem falar, obviamente, nos inúmeros incríveis estudos científicos sobre o valor ou a falta dele, não é? Quando não temos a quantidade necessária de descanso, de reparação a acontecer. Os efeitos que isso tem na nossa cognição, os efeitos que isso tem na perda de produtividade, acidentes de trabalho e fora dele, deterioração das relações familiares, íntimas, amizades, todo o tipo de consequências negativas que acontecem quando cedemos a essa cultura de heroísmo, de glorificação das múltiplas faltas de autocuidado da pessoa que não tira, que só tirou X dias de férias este ano e que já foi assim há não sei quantos anos atrás. E a pessoa que não vai almoçar, come na sua secretária para acelerar o seu procedimento. E eu sei que na cultura anglo-saxónica isto é muito comum. A pessoa que se gabe de não descansar, de ter, de ser capaz de operar com muito pouco daquilo que são os recursos fundamentais para a nossa saúde biopsíquica e para manter um nível consistente de produtividade no longo prazo. Já sem falar na própria saúde que todos temos direito. Não é? E, portanto, esta glorificação em torno de uma cultura que destrói a nossa capacidade de sustentar no longo prazo a entrega de resultados de qualidade, que destrói as nossas melhores capacidades humanas, que destrói a nossa capacidade de ter uma sensibilidade apurada, afinada, sustentada nas horas do nosso dia, durante a nossa vigília, não é? Que põe em causa a nossa capacidade intuitiva, de empatia, de atenção ao detalhe, de relacionar e integrar múltiplos contextos, múltiplas aprendizagens, que põe em causa a nossa capacidade de foco, a nossa capacidade de pensar de uma forma complexa, de perceber, detectar padrões à nossa volta. Tudo isto é absolutamente crítico para qualquer etapa, para qualquer consideração do nosso propósito de vida, seja como pessoas, seja como organizações. Portanto, a mensagem número 1 que te quero transmitir é: por favor, não alimentes a cultura que glorifica os esforços dos humanos, os esforços que não respeitam a tua necessidade de regeneração, de cuidado, de pausas, de exercício, de alimentação apropriada, de tudo aquilo que te permite cuidares de ti, reparares e estares em condições de dar o teu melhor. Certo? Os efeitos de praticamente todos os estudos que eu... Não é praticamente, todos os estudos que eu conheço e me deparei quando colocam em cima da mesa as hipóteses de mais descanso, de mais pausas, de mais exercício físico, de mais qualidade de nutrição, de hidratação, todos, sem exceção, reportam, nem é preciso estar a citá-los um a um, todos, sem exceção, podes ir investigar e ver por ti, se é que não tens deparado, todos, sem exceção, reportam melhorias no desempenho. Seja de redução dos horários de trabalho, seja de redução da semana de trabalho, da semana laboral, seja de redução dos grandes blocos de tempo, seja de... Todos eles reportam, transmitem a mesma mensagem. E, portanto, a questão é: porque continuamos a glorificar os esforços dos humanos? Porque continuamos a glorificar jornadas infindáveis de trabalho? Porquê? Eu vou-te dizer uma razão. E se calhar já suspeitaste. E se suspeitas, podes partilhar aí. O que é que tu achas? Porquê é que achas que se glorificam estes horários de trabalho? Porquê é que achas que se glorificam o ficar no escritório a fazer horas? Só porque sim? Porquê é que achas que se glorificam determinadas dimensões do parecer que se está a dar ao projeto, à organização, à empresa, em vez de se olhar para os fatores que verdadeiramente desbloqueiam esse mesmo rendimento
e dar condições para que eles aconteçam. Em maior escala, eu não estou a dizer que não hajam organizações em que isto não aconteça, já. Porque existem essas organizações em que isso já acontece. Não é? Não são casos, não são os casos, não são a norma, mas já existem. E uma das razões que eu acho que acontece esta glorificação tem a ver com a velha dicotomia de horas de trabalho versus produtividade que havia na era industrial. E como nós já saímos da era industrial, mas ainda nos comportamos globalmente, civilizacionalmente, como se ainda estivéssemos na era industrial, não é? Há esse paradigma do homem-máquina, da pessoa-máquina, da mulher-máquina, certo? Que quanto mais horas estiver a operar com uma determinada tarefa que se percebe como replicável, como substituível, melhor. Para quem? Pois para quem, precisamente, fica com a maior fatia do valor que supostamente é gerado através desse tipo de produtividade. Não é? Portanto, no paradigma industrial, quem tem esse valor é precisamente o sustento, como diria, e agora eu não sou comunista, digamos assim, mas como diria Karl Marx, são os detentores de capital. Certo? Agora, o que é que muda as coisas? Muda as coisas, entramos numa nova era, já não estamos na era industrial, estamos na era da informação. Cada vez mais somos convidados, em vez de sermos peças de uma engrenagem, substituíveis, desumanizados, com jornadas de trabalho infindáveis, somos convidados a dar o nosso melhor contributo, somos convidados a ter uma participação 360 nas nossas organizações, somos convidados a ser líderes, qualquer que seja a nossa posição hierárquica e o nível de autoridade que nos seja entregue, que nos seja confiado, somos convidados a participar com tudo o que somos. Já não só com a nossa resistência física, já não só com a nossa capacidade de aguentar horas a fio, sem comer, sem dormir, sem ir à casa de banho, sem isto, sem aquilo. Certo? Não é necessário montarmos sistemas e formas organizacionais assentes no modelo travessia no deserto. No modelo fundamentalmente de escassez. Assente num paradigma de escassez dos recursos materiais. Porque aquilo que é verdadeiramente escasso são os recursos humanos. São os recursos criativos. São os recursos cognitivos. Os recursos simpáticos. Os recursos inovadores. De flexibilidade, de ajustamento. De recriação. De experimentação. De orientação, de sentido, de propósito. O que é verdadeiramente escasso? Eu vou-te dizer o que é verdadeiramente escasso. O que é verdadeiramente escasso é colaboradores nas organizações que vibram com o propósito da organização, para começar que o conhecem. Começa logo por aí. Quantos colaboradores na tua organização é que se forem entrevistados e lhe perguntarem pelo propósito da organização que sabem responder? E se depois fizerem uma espécie de teste cego, uma prova cega, entre aquilo que o CEO, ou que o fundador, e que a gestão de topo vai dizer sobre esse CEO, sobre esse propósito, sobre essa missão, sobre o propósito e missão, não são coincidentes, atenção, e que depois os colaboradores conseguem reiterar nas suas próprias palavras, com significado, e de facto haver uma congruência. Sentir que estão todos a remar na mesma direção. Mas nós sabemos que os estudos já cada vez mais abundam sobre o valor dos colaboradores propositados. O que não abunda ainda são iniciativas reais, genuínas, autênticas, transversais, profundas, de tornar muito, muito, muito claro um propósito que seja verdadeiramente único para cada organização, ponto número 1. E ponto número 2, ativar, nutrir e afinar os propósitos dos colaboradores em sintonia com os propósitos das organizações. Isto é que é escasso. E é escasso incluindo em organizações que dizem que são purpose-driven, que são motivadas pelos propósitos. E há muitas organizações hoje em dia que já são motivadas pelo propósito. Ou pelo menos dizem que são. E há vários setores de atividade que neste momento já têm uma narrativa de serem ativados por propósito, nomeadamente as grandes consultoras. Já têm uma narrativa de serem ativadas por propósito.
E a pergunta é, será que são mesmo motivadas pelo propósito? Têm propósitos claros, únicos e altamente diferenciados em termos de um contributo singular que estão a transmitir à sociedade? Qual é a diferença entre um propósito da organização A, ou da organização B, ou da organização C, no seu ambiente, no seu meio envolvente, e qual é a grande dádiva, a grande contribuição que dão ao bem comum, que dão ao bem maior, ou até mesmo à comunidade e ao setor na qual se inserem, que é clara, cristalinamente distinta dos seus colegas. Têm os seus colaboradores a noção disto? De que forma é que distintamente participam num propósito diferente dos seus, mas complementar necessariamente? Qual é a vantagem propositada da participação nesse setor? São apenas algumas questões. Parece que não estão relacionadas com o autocuidado. Eu acho que estão 100% relacionadas com o autocuidado no seguinte sentido. O autocuidado é o grande amplificador da nossa capacidade de ouvir a nossa sensibilidade e dar-lhe resposta no dia a dia. Se andas com privação de sono recorrente, esta sensibilidade é seriamente afetada, para não dizer mesmo anulada, e sinceramente não és capaz de momento a momento dar as melhores respostas a partir do teu GPS interno, e que faça então essa integração, essa síntese desses múltiplos fatores de um ambiente cada vez mais complexo, não só na realidade da tua própria organização, como na realidade da tua resposta perante esse contexto cada vez mais complexo e cada vez mais mutável. E agora vejo aqui o teu comentário, Julieta. Sem dúvida, uma das lições mais difíceis que tive de aprender, por vezes com algumas recaídas em momentos de mais pressão. Como sugeres que façamos uma revisão consciente para vermos se estamos em equilíbrio? Ok, já leio a segunda parte, para já vou dar a tua resposta. Há muitas formas de o fazermos, mas temos de dar atenção a nós mesmos. Pay attention to the signs. Ouve os teus sinais. Repara nos sinais do teu corpo. Todo o tipo de sinais do teu corpo. Repara quando tens uma necessidade fisiológica, por exemplo, se tens os níveis de hidratação adequados em função dos sinais. Repara-se quando te levantas de manhã, tens de te esforçar imensamente para te levantares, ou se tens aquela sensação que até te levantavas da cama sem despertador. Repara como é que ficam os teus níveis de energia mais para o final do dia. Repara como é que te sentes intuitivamente em termos de estado emocional quando te prestas para começar a trabalhar. Repara quando tens de divulgar a mensagem da tua organização perante um cliente ou perante outro stakeholder importante. Como é que isso te faz sentir? O que é que ganha ou perde energia dentro de ti? Faz sentido o que eu estou a dizer ou não? E depois, obviamente, depois tens outros. Há múltiplas aplicações. Por exemplo, eu tenho aqui um relógio, um smartwatch, muito básico. Não é dos topo de gama. É um smartwatch básico. Mas serve-me para eu ter uma noção da qualidade do meu sono. Serve-me para eu ter uma noção da quantidade de horas que dormi, do movimento que fiz, do exercício que fiz. E se quisesse inserir aqui calorias que não faço, ou se quisesse inserir aqui a hidratação que não faço, também poderia fazê-lo. Também posso controlar o meu exercício físico, posso registar os tempos que faço. Faço-me entender ou não? São ferramentas que cada vez mais estão ao nosso dispor. Se nós sentimos que, claro, que é importante para nós, nós podemos fazê-lo. E agora estou a ver aqui outro comentário teu. A segunda parte do teu comentário. E dizes tu, quanto à tua pergunta, vejo isto também ligado à cultura em países industrializados. Podes estar enganada. Totalmente. Foi exatamente isto que estivemos a falar há pouco. Na nossa era, já saltámos da era industrial para a era da informação e do conhecimento. Aliás, já estamos a entrar na era da sabedoria até. Essa era já está a acontecer. E ainda temos estruturas civilizacionais de há 2 eras atrás. Do tempo da industrial. Continuando. Mas há frequentemente esta crença que temos de trabalhar no duro, entre aspas, para ir mais além. Para conseguir chegar a determinado nível ou ser promovido. Desde trabalhar à borla como ir muito além de expectativas, mas não por prescrição do propósito. Podes apostar que assim é.
É um facto. É um facto. Ainda é. Ainda é. A única forma de desmontar a crença de trabalhar no duro é entregar resultados para quem os deve receber. Essa é a única forma de desmontar a crença de trabalhar no duro. É ser o mais claro possível sobre os resultados a entregar e envolver o mais possível todas as pessoas que são, diretamente ou indiretamente, influenciadas por esses resultados. Isso é absolutamente decisivo, na minha opinião. Portanto, se tens um chefe que te pressiona, por exemplo, não sei se é o caso, mas vamos imaginar, vamos falar em abstrato, não estou a falar para ti. Se há um chefe que nos pressiona para entregarmos determinado tipo de esforços que são desproporcionados face aos resultados que nós achamos que podemos entregar com muito menos esforços, o primeiro passo a dar, na minha opinião, é tentar chegar... Bom, para já tentar criar empatia e tentar criar rapport com a pessoa, a nível pessoal, a nível individual. Primeiro conquistar o seu coração e só depois conquistar a sua cabeça. Porque é assim que a vida opera, certo? Nós seres humanos somos assim. Nós seres humanos primeiro temos que nos conquistar o coração e depois é que nos podem conquistar a mente. Portanto, esse é o primeiro passo. Tentar chegar a um ponto de contacto, a um ponto de integração, a um ponto em que o relacionamento em termos pessoais funciona. Portanto, este é o primeiro ponto neste exemplo. O segundo ponto é tentar clarificar o que é mesmo importante para aquele chefe. A nível de resultados finais. Certo? E depois ter uma visão muito, 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 muito clara. O terceiro passo seria, em concordância com a pessoa em questão, haver um compromisso de entrega dos resultados e de foco nos resultados e de responsabilização pelo aquilo que me compete. Deixa-me fazer as coisas desta forma A, B, C e D. Eu mantenho-te a par, ou não, dependendo do acordo conceptual, mas dá-me liberdade para entregar os resultados que me contrataram, que me pagam para eu entregar, da forma como eu preciso de entregar, e deixa-me gerir as coisas desta forma. Certo? E se o fizeres, se o fizermos, neste exemplo muito concreto, tenderá a funcionar. Obviamente, convém que os resultados, e é absolutamente decisivo que os resultados sejam entregues. Porque muitos dos problemas acontecem quando há uma zona cinzenta de resultados, quando os resultados são complexos ou têm várias camadas e as pessoas não se dão ao trabalho de clarificar as várias camadas dos resultados. Quais é que são os resultados materiais financeiros? Quantos produtos é que é necessário vender no final do dia? Estamos numa loja. Qual é o nosso objetivo de vendas no final do dia para a loja? Ok, temos estas peças que são necessárias vender. Ok. Que tipo de esforços, que tipo de iniciativas é que são necessárias fazer para assegurar que esse objetivo é entregue? Certo? Qual é o fluxo? Qual é o workflow? Qual é o fluxo que maximiza essas entregas em concreto? E depois, obviamente, aqui é necessário focalizar, caso a caso, especificamente. Especificamente pode ser necessário fazer um walkthrough, uma revisão de processo, etapa a etapa, passo a passo. Pode envolver roleplay, pode envolver inquéritos a clientes também, pode envolver trabalho da equipa como um todo. E tudo isso ficar registado um conjunto de interações em que se percebe mais ou menos de A a Z quais é que são os fatores críticos do sucesso. É o quê? É quando o cliente entra na loja, é quando o cliente reparamos que ele está a olhar para a montra. É o quê? É o tipo de sinais externos da sua aparência, do estatuto socioeconómico que a gente lhe atribui. É o quê? É quando lhe pedimos o cartão da loja, ele já tem um conjunto de dados no cadastro e que nós podemos ver o volume transacional do cliente e podemos perceber o seu lifetime value para a marca. É o quê? É porque é um cliente enviado por um parceiro e sabemos que estamos a participar na criação de valor, num processo de criação de valor não só da loja, nem só da marca, mas de uma rede de parceiros. É o quê? Eu estou aqui, não é? Estou aqui em discurso livre. Cada um que faça os ajustes que precisa para a sua realidade. Tudo isto é a capacidade de abrir a perspectiva, ao mesmo tempo focar essa perspectiva da maneira mais produtiva possível para o contexto onde nós estamos. Certo? Eu no contexto da auditoria, auditei mais de 60 entidades ao longo de 7 anos. Auditei mais de 60 grupos de entidades, nem sequer foram entidades, grupos de entidades, em vários projetos, deles repetidos, portanto foram centenas de envolvimentos, a fazer este tipo de trabalho. De A a Z. Certo? Desde como as coisas, como o valor é gerado no real, aquilo que se chama o levantamento de procedimentos,
até a forma como esse valor é transmitido e é transferido para as demonstrações financeiras, para os resultados concretos específicos monetários de negócio. Portanto, obviamente que eu consigo, aplicando o princípio da transferência, eu consigo fazer essa transferência agora para a atividade propositada e, obviamente, tenho de ajustar a perspectiva, não é a mesma perspectiva, mas é para mim relativamente, não é difícil fazê-lo. Eu penso que o que é importante é focar em cada caso. O que é importante é olhar com muita atenção para cada caso, atirar os modelos para trás das costas, estar muito presente em cada situação, esquecer os modelos, mas ter a melhor qualidade possível de modelos, evidentemente. Mas não ali, antes e depois, na preparação e na reflexão, descarregar os modelos, interiorizar os modelos, associar esses modelos à nossa experiência e depois refletir sobre os resultados que esses modelos nos entregam ou não quando nós os aplicamos. E depois ir além disso, obviamente, que é no terreno estar completamente focados em fazer o trabalho. E aí esquece os modelos. E aí, obviamente, também para seres capaz de esquecer os modelos, tens de ter uma certa mestria naquilo que estás a fazer. Portanto, tens de ter uma certa proficiência no uso das ferramentas e isso consegue-se com a prática, obviamente. Mas também se consegue com um trabalho recorrente, lá está, de domínio dos fundamentais, dos elementos, dos procedimentos, dos métodos, das técnicas e das ferramentas que são decisivos para o nosso trabalho. Sem nunca perder de vista que, acima de tudo, somos humanos. Nós não somos máquinas. E, portanto, nós valemos pela nossa humanidade, não pela nossa mecanicidade. É isso que faz verdadeiramente a diferença. E não é que isto é importante para o autocuidado, Júlio? Diz-me a experiência que é totalmente importante, totalmente decisivo para o nosso autocuidado. Quanto mais capazes somos a entregar um resultado de uma forma fluida e com o menor número de contratempos possível, é o paradoxo que está aqui embutido, não é? Nesta busca pela eficiência e pela produtividade, mais capazes somos de nos descansarmos a todos os níveis, inclusive a libertar a nossa mente das prisões internas em que ela se vê incluída, e que sermos capazes de fazer cortes muito produtivos, cortes regenerativos entre as nossas funções de contribuição, seja a que nível seja, e as nossas próprias necessidades. E as necessidades de cuidar dos nossos, da nossa família, dos nossos filhos, das nossas crianças. Nós não fomos feitos para estar 24/7 on para responder a uma qualquer solicitação profissional ou de negócio. E, no entanto, é isso que acontece nas vidas da maioria de nós. E isto é visto como natural. Não é natural. Isto não é natural. E temos de aceitar que não é natural. Não temos, quer dizer, não temos de aceitar. Podemos aceitar ou não, mas depois pagamos o preço. Causa e efeito. Basicamente, nós sabemos que assim é. Quem anda no desenvolvimento humano há mais tempo já sabe como é que é. A lei da causa e efeito está sempre a ser trazida à baila e que é a mesma coisa. A focalização do autocuidado em termos de propósito é fundamentalmente a noção de que se não olhamos para as causas da nossa dormência à voz da nossa alma, à ativação da nossa sensibilidade daquilo que verdadeiramente é significativo para nós, estamos a abrir o caminho, invariavelmente, para não sabermos o que andamos a fazer, para termos dificuldades em sentir como é que encaixamos aquilo que somos, em termos de capacidade de reconhecer aquilo que somos. Por todas as camadas desta aculturação. É esta distorção daquilo que é ser-se eficaz, produtivo, competente, de dar mais horas, de dormir menos, de fazer mais isto, fazer mais aquilo, do mais. Em propósito, menos é mais. A força do ínfimo foi o tema da transmissão de ontem. A regra, se quisesses, não fizesse corolário, não fizesse arremate à baliza, se quiseres, menos é mais. Menos é mais. E em propósito isso é absolutamente significativo. Quanto mais fino o teu foco naquilo que é o teu borbulhar interno, o borbulhar da tua alma,
mais significativa é a lição que tu consegues tirar. Quanto mais a tua capacidade de estares atento ao momento, maior é o milagre da sincronicidade a acontecer na tua vida, na tua forma de caminhar, seja onde seja. Você pode estar em isolamento social, na tua casa, seja onde seja. As sincronicidades arranjam uma forma de encontrar espaço na tua consciência. Tu as reconheceres. Não é? E portanto é isto. A nossa qualidade de estarmos aqui é diretamente proporcional à nossa qualidade de cuidarmos de nós, de toda a nossa estrutura biopsíquica, que obviamente não é só do nosso corpo físico, não é só do dormir, não é só da boa nutrição, da boa hidratação, do bom exercício físico, dos tempos de pausa e intervalo durante o dia. Não, não é só isso. Vai escalando para a nossa capacidade de tomarmos conta das nossas emoções, de abraçarmos as nossas emoções da melhor forma, reconhecermos quais são, de as observarmos, testemunharmos, e depois, obviamente, isso escala, está a escalar para os nossos pensamentos. Não é? O que é que estamos a pensar? O que é que está a acontecer no nosso teatro interno, no ecrã da nossa mente? Que narrativas é que estão a ser produzidas sobre aquilo que está a acontecer? Ou sobre aquilo que já aconteceu, ou aquilo que ainda vai acontecer? Sobre o passado ou sobre o futuro? Que geram, por sua vez, ansiedade ou preocupação. O que é que está a acontecer? E depois, obviamente, isso tem alicerce ainda mais acima naquilo que podemos chamar a nossa mente superior, em termos das nossas crenças, da nossa hierarquia de valores e do nosso paradigma, da nossa mundividência, da forma como percepcionamos o mundo, a vida e o nosso papel nela e nele, no mundo. Certo? E, portanto, darmos atenção a tudo isto, com esse fio de prumo insubstituível da busca o mais plena possível de um estado de atenção que liberta então essa presença que verdadeiramente nos une a tudo o que é. Então sim. Então muitas das questões sobre autocuidado, elas dissolvem-se por elas mesmas. E damos por nós a fazer, a permitir que aquilo que é certo nas nossas vidas aconteça através de nós. E a permitir que aquilo que não é certo nas nossas vidas fique mais claro também. Para poder ser lidado. Obviamente. E andamos nesta dança permanente. Permitir o que é certo, reconhecer o que não é tão certo, o que vai deixando de ser certo, o que podia ser certo, mas agora deixa de ser. Pela natural evolução que vamos tendo. E então vamos fazendo esses ajustes. Seja nas nossas vidas pessoais, nas nossas organizações, nas nossas funções profissionais, nós vamos fazendo isso. Seja onde quer que seja que desempenhemos essas mesmas funções. Certo? E todos juntos, obviamente, quanto mais pessoas fazem isto, mais fácil se torna. Nós sabemos, a união faz a força. Ditado popular, frase clichê, à exaustão de tanto ser repetida. Mas é mesmo assim. Nós sabemos que é assim. Quanto mais pessoas num determinado contexto vibrarem num determinado intervalo de consciência, mais fácil é que as coisas possam avançar. E, portanto, todos os contributos, por ínfimos que sejam, podem ser absolutamente decisivos para que isso aconteça. E, fundamentalmente, é isto. Era isto que eu te queria dizer, a respeito ao autocuidado, na ótica do propósito. Eu penso que tocámos aqui em vários pontos importantes. Há várias relações aqui que foram evidenciadas. A relação entre resultados, produtividade genuína e cuidarmos de nós mesmos. Esta é uma relação que penso que ficou clara aqui neste vídeo. E a forma como nós, além de participarmos e de fazermos parte, co-criamos as culturas de autocuidado, ou falta dele, onde nos inserimos. Nos locais onde nos inserimos. Nas nossas funções profissionais, nas nossas organizações, nas nossas empresas, nas nossas famílias. Certo? Nas narrativas e nas mitologias que vamos partilhando e alimentando sobre o que é ser competente, capaz, um bom membro de qualquer coisa, não é? De uma família, de uma organização, de uma empresa, de uma comunidade, de uma sociedade. E de como já existem também outras vozes que, de facto, que substituem com um modelo mais funcional os modelos caducos. Não é?
de trabalhar até cair, do no pain, no gain, de temas de sacrificar, de esfarrapar todos, e algumas destas mitologias ainda existem em mim. Eu lembro-me, ainda não há muito tempo atrás, tinha aqui uma frase no meu perfil do Facebook do treinador de futebol americano Vincent Lombardi. E é uma frase que ainda continua a mexer comigo, para ser franco. É uma frase que um dos momentos, a melhor hora de um homem é quando ele jaz deitado no seu campo de batalha, exausto e vitorioso. É aquele mito do dar tudo. Esse mito ainda tem um apelo em mim. Sim. Mas és o que eu acredito. Mesmo. Momentos desses de dar tudo a um ponto extremo de exaustão, eles podem existir, eles podem ser absolutamente decisivos e significativos, mas são o one in a million. Não se constrói um percurso sustentável assim. Não se constrói um percurso sustentável assim. É totalmente ineficiente. O harakiri de revitalização que a nossa sociedade ainda se permite viver. Se não há mais questões, mais comentários, eu só me resta agradecer-te mais uma vez pela tua participação, pela tua atenção aqui nesta transmissão, nesta 68ª transmissão. É a última transmissão esta semana, sim. Amanhã não vai haver transmissão. Vou dar um dia extra, talvez para o meu autocuidado também e para outras prioridades. E espero que esteja ver-te por aqui. Na próxima segunda-feira vamos continuar a falar sobre propósito de vida da mesma forma. Mais um ângulo, mais um desenvolvimento, mais a porta aberta para todas as participações que entendas trazer da tua parte. Questões, comentários, observações. Todas serão bem-vindas. Alguma questão que tenhas? Uma mensagem aqui nesta plataforma ou um e-mail para julio@juliobarroco.com. Tenho todo o gosto em responder e, quem sabe, participar na tua vida ou na tua organização, na tua função, com o meu skill propositado. Terei todo o gosto nisso. Grande abraço para ti também, Raul. Abraços e beijinhos para todos. Fiquem bem. Até breve.